empreendedora ou tem aquele sonho de um dia abrir algum negócio que seja só seu, esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar as 5 habilidades que eu considero essenciais para qualquer empreendedora. E não são aquelas que você está pensando. Eu não vou falar aqui de networking ou de planilhas. Na verdade, eu vou até falar um pouquinho assim de planilhas, mas eu vou falar sobre habilidades práticas que eu utilizo todos os dias e que eu acredito que foram grandes pontos chaves que me trouxeram até onde eu estou hoje, sabe? Hoje eu tenho uma empresa com mais de 180 funcionários. Eu já contei essa história em alguns outros vídeos do canal. Se você tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre mim, você pode assistir, mas o específico, o foco desse vídeo é eu passar essas 5 lições, esses 5 aprendizados que eu tive no decorrer desses anos. 5, porque são 5 anos, eu acho que a gente pode colocar aí uma habilidade por ano para ser desenvolvida. Eu não sei, eu tô tomando um café. Porque eu pretendo hablar e hablar bastante. Eu tô aqui com a minha colinha. Então, vamos lá. Essas habilidades, gente, você pode desenvolver ela independentemente da sua área de atuação, independentemente da sua formação. Eu não tenho faculdade. Não, isso não aqui não é uma propaganda dizendo, não faça faculdade é perda de tempo. De jeito nenhum. Eu acredito hoje que a maior defasagem que eu consigo encontrar na minha formação, na minha execução, na minha maneira de fazer as coisas. Porque isso aqui são coisas que eu vou expor com vocês, mas não significa que, nossa, eu sou 100% sucesso ao fazer todas elas. Tem algumas que eu acredito que eu desenvolvo melhor, tem outras que eu ainda preciso melhorar. E eu vou deixar elas bem claras com vocês no decorrer do vídeo, o que eu acho sobre a minha experiência ao fazer, o que eu poderia melhorar, o que eu gostaria de melhorar, porque às vezes eu também não tenho resposta. Como melhorar nesse ponto, sendo que você já chegou num certo nível, porque cada negócio tem as suas complexidades, gente. É muito difícil a gente... as coisas são parecidas, sim, as dificuldades são parecidas, mas um negócio vai ser muito diferente do outro em questões de contratações, de funcionários, de formação que você exige para que esses colaboradores atuem na sua empresa, porque depende muito da área, depende do que você está fazendo, sabe? Então, primeiro, a minha experiência. Como eu descobri essas habilidades? Quando eu comecei a empreender, eu achava que empreender era só entregar um bom trabalho, executar bem, eu limpava muito bem, caprichava, prestava atenção nos detalhes, e eu achava que isso ia ser suficiente. Mas conforme a gente vai crescendo, gente, eu percebi que o trabalho técnico, ele é só uma parte de tudo aquilo que engloba você empreender. Você entregar o serviço, o que você foi contratado pelo seu cliente para fazer, ele é uma ponta, mas existe muito processo até que aquilo seja de fato executado pela equipe que vai fazer aquilo, entendeu? Acho que... eu não sei, eu não sou muito boa em frente às câmeras. Eu sinto que meu cérebro desaparece. E apesar de eu estar falando da minha experiência, de coisas que eu vivo, de coisas que estão presentes no meu dia a dia, gente, essa é uma dificuldade muito grande minha, que eu estou desenvolvendo ao fazer o quê? Ao gravar esses vídeos. Então, eu prometo que vai melhorar. Com o tempo, eu preciso só continuar fazendo e... é isso, eu acho que a única maneira de realmente ficar melhor nisso é se eu fizer. Mas então, vamos de fato pro vídeo? Eu já enrolei muito. Como eu estava falando, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que o trabalho técnico era só uma parte e que eu tinha que aprender várias outras coisas. Eu tinha que aprender a negociar com fornecedores, eu tinha que aprender a liderar, a dar feedback, a demitir pessoas, a gerenciar pessoas. Eu tinha que aprender sobre impostos, sobre folha de pagamento, controle de ponto. São milhares de coisas, milhares de pontos que, assim, muitas vezes você vai ver um conteúdo de empreendimento, eles vendem a parte fácil, a parte bonita, a parte que você vai ganhar dinheiro, o como conseguir clientes, tá? Mas aí eu consegui cliente, como que funciona tudo que tem por trás, como que você faz um contrato, como ler um contrato bem, como ver se aquilo ali realmente vai estar suprindo o que eles vão te exigir, porque existem contratos, eu já passei por essa experiência, dos meus clientes me exigirem coisas que não estão em contrato. Então,
você vai acabar tendo que desenvolver várias coisas que eu acredito que estão muito mais ligadas à sua vontade, à sua personalidade, ao quanto você está disposta a desprender o seu tempo e tentar aprender sobre aquele ponto, sobre aquele conteúdo, sobre como melhorar nesse aspecto, do que só o fato de fazer uma faculdade, porque eu, inclusive, quero um dia estudar, não estou num momento que eu consigo abraçar isso, porque eu tenho uma parte de mim que eu acredito que eu desisto muito das coisas. Eu já desisti 2 vezes da faculdade, desisti da minha habilitação. Tô no processo de novo, tá, gente? Mas eu tô dando exemplos para vocês. E eu hoje prefiro olhar graças a uma pessoa que me falou isso. Não é que eu desisto muito, eu sou uma pessoa que tem múltiplas paixões. E ao ter múltiplas paixões, a gente não consegue se dedicar com tanto afinco a todas elas em todos os momentos. E a minha rotina realmente é muito louca, é muito correria. Hoje eu tô aqui, é domingo. Por quê? Porque eu não vou gravar vídeos na frente dos meus funcionários, gente. Durante a semana é uma loucura, tenho gente aqui o dia inteiro. Então, eu preciso organizar dentro do que eu tenho, do que é possível, como eu vou fazer isso. E essa é uma coisa que eu não quero que eu desista, que entre pra minha lista de desistência. Essa é uma paixão que eu quero perseguir, que eu quero ir atrás, que eu quero ver onde vai dar, que no caso é postar os vídeos, mas a faculdade é algo que algum dia eu pretendo fazer. Não sei do que, não sei onde, tenho muita vontade de morar fora um dia, mas assim, tudo são possibilidades. Hoje o que eu tenho são os meus negócios que estão crescendo, essa oportunidade aqui que eu realmente vejo muita possibilidade futura, só depende de mim e, claro, de fazer um bom conteúdo que enriqueça a minha audiência, que enriqueça quem esteja aqui perdendo um tempinho do seu precioso dia, que o nosso recurso mais escasso é o nosso tempo. E o fato de você estar aí abdicando um pouquinho do seu para me ouvir, isso significa muito. Eu queria agradecer para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo hoje, tá bom? Então, vamos continuar. O ponto principal, eu acho, e que é o que eu quero dar mais ênfase após a gente percorrer esses 5 que eu já falei com vocês, a gente precisa aprender a mexer com o dinheiro. Se você vem de uma família pobre, assim como eu vim, onde o dinheiro era um problema, você provavelmente não teve educação financeira, você não sabe a importância do poupar, a importância de ter bom relacionamento com o dinheiro. É exatamente isso. E esse vai ser um dos principais que você vai precisar ter ao abrir um negócio. E por último, aprender a sambar na frente. A sambar não é exatamente essa palavra que eu quero dizer, mas assim, aprender a gerenciar problemas que você nem imagina que existem, porque eu costumo brincar que a minha empresa, e não é só a minha, é qualquer negócio, qualquer coisa que você queira fazer, que envolva outras pessoas, que envolva contratar, que envolva prestar serviços, enfim, vender qualquer coisa, você vai ter situações que você nunca nem imaginou que seriam capazes de existir. Como assim, sabe? É cada dia um problema diferente, é cada dia você precisa ir atrás, tentar... Desculpa que ficou... É porque tá aparecendo uma mensagem de bateria. Tá, enfim, eu espero que esteja tudo bem. Por favor, não me deixa na mão, hein, câmera. Você está com um extensor. Vamos de fato agora para as habilidades. Gente, eu já enrolei muito, desculpa, o vídeo já tá com 8 minutos. As habilidades. Habilidade número 1, negociação. A primeira habilidade que você precisa ter é de negociar coisas. E eu não estou falando só de negociar preços. Como eu disse, eu estou falando de negociar prazo, condição, especificar coisas com o seu cliente, porque, gente, um contrato mal feito, ele vai te trazer tanta dor de cabeça que não vale a pena. É bem melhor que você tenha as expectativas bem claras do que o seu contrato, do que o seu cliente espera que você entregue, e esteja tudo minuciosamente ali descrito. Claro, de fato, para que você consiga... Gente, eu tô preocupada porque a mensagem continua aparecendo. E ela tá conectada. Ai, vamos continuar. Não quero perder o fio da meada, porque se eu perco o fio da meada, para mim voltar é uma dificuldade. No meu negócio, gente, eu negocio constantemente com fornecedores, com os meus clientes, com funcionários, com o próprio governo. A gente precisa tá
disposto a buscar soluções melhores para os nossos problemas. Porque, por muitas vezes, por mais que você pague outras pessoas para fazer isso, uma contabilidade. Estou com uma contabilidade desde o início, a mesma. Gente, é difícil. Já cometi algumas cagadas, é literalmente isso, que me fizeram perder dinheiro, que eu não consegui atingir aquele objetivo que eu queria com aquela mudança, porque eu confiei que a minha contabilidade, que eu estava pagando, que é especializada nisso, iria me alertar de possíveis problemas como esse que eu confesso para vocês naquele momento. Eu nem sabia que existiam, porque, mais uma vez, eu falo, eu sinto que falta muita base teórica para mim. Eu tenho muita experiência de chão de fábrica, né, como as pessoas costumam brincar, de lá, de mão na massa, de fazer, de resolver, de procurar soluções mais fáceis, menos custosas, que vão me demandar menos tempo, menos esforço possível, gente, porque o que for mais fácil de realizar quando você tem 100 coisas para fazer, você vai pelo processo mais fácil, você não vai tentar fazer a coisa mais complexa, pelo menos é assim que eu trabalho, é o que eu tento fazer na minha empresa, porque se não fosse desse jeito, gente, eu ia estar presa em processos que são importantes, e a gente vai falar sobre isso, mas quando você se apega muito a processos, a seguir coisas pré-determinadas, você acaba fugindo da realidade, que é o que acontece ali no dia a dia, que vai estar sempre tendo surpresas, que você vai estar constantemente sendo pega por uma coisa que você não imaginava. Então, cara, a gente tem que ter essa habilidade de negociar, de saber analisar o momento. Por exemplo, eu tenho amigos que hoje o que eu mais faço, o que me fez ter 180 funcionários, é porque eu participo de licitações para o governo, né? E eu forneço serviço, eu também vendo materiais, etc. Mas eu tenho amigos que fornecem outros tipos de produtos. Por exemplo, tenho o quê? Acho que tem uns 3 anos, 3, 4 anos, não me lembro se foi na época da... Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, por isso que eu fiz essa coisa ridícula. Mas ele ganhou um contrato alguns meses antes de iniciar, isso que eu acabei de falar para vocês, ele tinha que fornecer café. Eu acho que cada quilo de café, vamos dar um exemplo, ele ia receber da prefeitura R$30. Do nada, 2 meses depois, o custo para ele comprar esse café era R$150. Vamos colocar de exemplo. O que você faz nesse momento? Você precisa ser capaz de tentar negociar, de tentar apresentar justificativas, de buscar na lei, porque a gente tem hoje... Os contratos são regidos atualmente pela 14.133. Então, cara, não tô falando que você tem que ter a lei ali de cabeça, saber ponto por ponto, não. Mas você tem que ter essa capacidade de... Eu sempre volto a isso, porque é o que eu acho, é o que eu mais me defino, porque eu não me defino como uma especialista, mas eu me defino como uma curiosa. E a curiosidade, gente, ela nos leva muito longe. Eu garanto para vocês que ser curiosa foi o que me trouxe até aqui. Habilidade 2. Liderança empática. Gente, liderar não é só dar ordem, tá? Liderar é inspirar pessoas a darem o melhor de si naquilo ali que elas estão fazendo. Eu prefiro muito mais tentar olhar para os meus funcionários para que eles trabalhem comigo, não para mim. Entende? Isso faz sentido? Como assim trabalhem comigo? Que eles vejam sentido naquilo ali que eles estão fazendo, que eles vejam... que eles realmente consigam acompanhar, poxa, não é só a empresa que está crescendo, nós estamos tendo essas oportunidades também. É uma coisa que eu consigo fazer ainda, infelizmente, de uma forma muito restrita. Por falta de verba, gente. Porque... Olha, empreender no Brasil é muito difícil. A gente está constantemente sendo penalizado. Você é penalizado por crescer, você é penalizado por tentar fazer melhorias, por tentar fazer mudanças. Então, infelizmente, eu não consigo oferecer coisas tão grandiosas quanto eu gostaria de oferecer para os meus colaboradores ainda. Mas, sabe o interessante? É que a maioria dessas pessoas já trabalharam em tantos lugares péssimos, que eles eram maltratados, que os chefes gritavam, que a pessoa não sabia entender. É óbvio, gente, que eu tenho um contrato, eu tenho que ter 60 pessoas no hospital. Eu preciso ter 60 pessoas lá. Eu não tenho como... fulano faltou 5 vezes seguidas, não deu uma justificativa. Eu não sou uma instituição de caridade. Essa é uma coisa, inclusive, que eu batalho muito comigo mesma. Entre ser o CNPJ
racional ou CPF emocional, porque eu já fui funcionária, eu sei o que é você ter problemas dentro dessa casa, você precisar ter... Seu filho ficar doente, cara, o governo hoje ele garante pra mãe um dia de atestado. Pois é, seu filho até 6 anos, se tiver algum problema, você tem direito a um dia. Cara, e aí se ele tem mais de 6 anos e ficou doente, você precisa levar no médico, você precisa cuidar, você... Como faz, sabe? Então, nesses pequenos pontos, nessas pequenas coisas, eu tento criar políticas dentro da minha empresa que me tornam... Eu prefiro que os funcionários me olhem como parceira deles do que como alguém que tá ali com um chicote, tipo assim, vai, produz, faz... Tem que saber cobrar, gente, tem que saber conversar. São seres humanos, são pessoas que têm problemas, que têm famílias. A maioria das pessoas que trabalham para mim são pessoas extremamente humildes. Tem os seus loucos? Tem seus loucos que geralmente entram, ficam um tempo e não permanece. Porque eu posso falar para vocês, apesar de eu ter uma taxa de turnover bem alta, entra e sai muita gente por mês. Basicamente, a taxa de turnover é isso. Bem alta, tá, gente? Enfim, mas eu tenho muitas pessoas, muitos colaboradores, cara, que estão comigo desde o início dos contratos. O problema é a galera que às vezes chega nova, que não quer saber de nada, que acha que é bagunça, que por eu trabalhar também é indicação de vereadores, né? Porque eu atendo entes públicos. Cara, as pessoas entram achando que não vão ter que executar, de fato, o que elas estão ali para fazer. Não é esse o caso, sabe? Eu estou falando para você. Um conselho que vai de você seguir ou não. Tem pessoas que me acham muito passiva. Já ouvi isso, gente, que eu sou muito passiva com os meus funcionários, que às vezes eu precisaria ser mais pulso firme, falar mais grosso, gritar. Só que, cara, como que eu vou fazer isso se, isso foge da minha personalidade? Eu definitivamente não sou assim, cara. Eu detesto discussão, detesto gritaria. Se a gente puder sentar e conversar, ter uma conversa que vai ser desagradável, provavelmente, mas sem se exaltar, sem perder a nossa razão, eu acho que a gente vai conseguir chegar num denominador comum que vai ser bom para ambos, sem ter esse desgaste, sabe? E eu também faço isso tudo pensando por um outro lado, gente. Aí, quando um colaborador meu sai, a minha obrigação é pagar todas as verbas rescisórias dele, ponto, e acabou. Eu não tenho mais nenhum poder, vamos colocar assim, sobre o funcionário. Jamais vou fazer a propaganda de alguém, falar, nunca, isso não é do meu feitio. Enfim, mas o funcionário, quando ele sai, ele pode, por até 2 anos, me colocar na justiça. Isso é tudo custo, isso é tudo dinheiro que a empresa vai ter que tirar do lucro dela, vai ter que tirar, às vezes, do salário que o sócio tira. Então, assim, o máximo que você puder tratar essas pessoas, como seres humanos, como pessoas que têm problemas. É difícil, não dá pra gente aceitar tudo, por isso que vai ser sempre uma análise, você sempre vai ter que estar colocando na balança, sentir de fato o que aquela pessoa ali tá te dizendo a verdade ou não. Às vezes você vai errar, seu julgamento vai ser errado, tá tudo bem, não se sacrifique, não se jogue pedras por isso, se crucifique, na verdade, por isso, mas tenta sempre olhar para aquela outra pessoa literalmente como uma pessoa. Isso eu garanto, eu já tive alguns problemas trabalhistas, mas pela quantidade de pessoas que entram e que saem e pela relação que nós cultivamos, é uma quantidade de pessoas muito baixas. E isso me dá muito orgulho, me dá muita felicidade, porque eu tenho certeza que eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações, independentemente da opinião que eu tenha sobre elas, a respeito de contratações por CLT, etc., e que eu tentei tornar ao máximo o ambiente que essas pessoas trabalham um ambiente bom, um ambiente acolhedor, que elas saibam que eu não sou uma pessoa intocável, que estou ali, que eles não conseguem acessar. Não, cara, meus funcionários vêm aqui, a gente conversa. Se eu estou demitindo alguém, eu faço questão de conversar, de explicar a rescisão, tem alguma dúvida, não tem, como que eu posso te ajudar, precisar voltar, se foi uma pessoa boa, as portas estão sempre abertas, sabe? Esse é o jeito que eu prefiro trabalhar e eu gosto. Eu gostaria que, se algum dia eu precisar trabalhar para alguma outra pessoa, que eu espero que não aconteça, eu realmente gosto muito de estar nessa posição e de fazer a diferença, como mesmo que seja pouca. Não tô dando tapinha nas minhas costas falando, ai, parabéns. Não, cara, é o mínimo, isso é o mínimo. Só que, infelizmente, a gente vive em uma situação que, na maioria dos casos, cara, não é isso que as empresas fazem. E eu entendo a problemática, eu entendo gente, é uma situação muito complicada, cara. Só que nada vai me tirar da cabeça que eu não tenho mais pontos positivos a ser uma pessoa educada, a ser uma pessoa que está ali presente, perto dos meus funcionários. E essa é uma das coisas até que me leva a questionar se, tipo, é isso mesmo que eu quero continuar fazendo? Porque se eu quero crescer, hoje eu tenho 180,
para eu pegar mais contratos, eu vou ter que ter mais mão de obra. Como que eu vou desprender meu tempo, que eu vou ter tempo suficiente para ter esse tratamento com todas as pessoas? Porque hoje já é algo que não vou falar atrapalha, mas assim, que consome meu tempo, que eu poderia estar olhando para outros lugares que me fariam crescer. Mas esse é papo para a gente bater em outro vídeo, que é sobre eu sou extremamente controladora e a gente vai ter nesses próximos 30 dias. O ponto número 3, ele, cara, eu não vou falar que ele é o mais importante, mas se ele não é o mais importante, ele tá bem ali do lado da habilidade número 5, que a gente já vai chegar lá nela, que é gestão financeira. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam. Tenha uma planilhazinha, entrada, saída, data. Por favor, cara, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa saber quanto que você ganha, quanto que você lucra com o seu negócio, cara. Até porque se algum dia, sei lá, aparece alguém, quero comprar a sua empresa, você não tem a porra de uma planilha para dizer quanto que dá de lucro, quanto que você tem de despesa. Como assim, gente? Eu sei que, não sei como que faz, não entendo, não fui instruída, porque a gente tem uma educação péssima, a gente não é mostrado nenhuma habilidade que a gente vai usar realmente, de fato, na vida adulta, quanto a gente está estudando. Só que, minha querida e meu querido, a gente está em 2025. Nós temos a internet, nós temos o YouTube, nós temos hoje ainda as inteligências artificiais para nos ajudar com essas coisas. Então, não tem desculpa. Tem desculpa que você é um preguiçoso e você não quer fazer. Você me desculpa. Ai, eu fico nervosa com esse ponto, gente, porque assim, cara, se você tem um negócio que a sua parte financeira está saudável, não vou falar que, cara, 60% dos seus problemas estão resolvidos. Porque o que mais leva empresas a quebrarem são problemas financeiros. Se você não tiver dinheiro, gente, para pagar as suas obrigações, se você não tiver um fluxo de caixa, cara, adversidades acontecem. Eu já, às vezes, fiquei um mês e meio sem receber de algum dos meus hospitais. E se eu não tivesse caixa na empresa? O que eu ia fazer? Como que eu ia pagar salário? Como que eu ia pagar imposto? Como que eu ia comprar material para eles continuarem executando as atividades? E aí, se eu não pago os funcionários, eles não vão trabalhar. Olha, cara, então assim, você precisa ter um fluxo de caixa. Ponto. Isso eu acho que é um absurdo, de verdade, essa é a minha sensação. É um absurdo que isso precise ser dito. Só que eu entendo também de onde isso vem. É porque eu, mesmo tendo vindo de baixo, a gente já conversou sobre isso no vídeo que está linkado aqui em cima, eu sempre fui curiosa, igual eu falei para vocês antes, e assim, na hora que eu tive a oportunidade, porque eu entrei numa empresa que fazia exatamente o que eu faço hoje antes. Cara, eu tive ali a oportunidade de entender como que uma empresa funcionava. E aí, quando eu fui abrir a minha, eu já tinha noção do que eu precisava fazer. Às vezes eu não sabia como que eu fazia, certo, mas aí eu fui aprender aquilo, ponto. É isso, cara, você precisa fazer, gente. Mesmo que você tenha uma birosca aí na esquina que você não interessa. Cara, tenha fluxo de caixa. Gestão financeira não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre você se planejar, controlar, tomar decisões baseadas em dados, sabe? Você poder analisar. Cara, por exemplo, eu tenho 4 anos de contrato, a gente está indo para o quinto agora, quinto e último, a gente não pode renovar mais. Vocês têm noção do passivo trabalhista que eu estou gerando? Daqui a 1 ano, exatamente, porque eu tive a notícia sexta-feira, que meu contrato foi, de fato, feito. Essa semana eu vou assinar, então eu tenho mais 1 ano de tranquilidade. Mas, daqui a 1 ano, eu tenho absoluta certeza que eu vou ter um passivo gigantesco de rescisões trabalhistas para pagar. Como que eu vou gerar esse caixa? O que eu vou fazer? Eu não posso deixar lá a caralha e esperar que nos últimos segundos do segundo tempo eu vá arrumar uma solução. Porque aí, se eu não me planejar, o que vai acontecer? O que eu consegui construir para Eduarda CPF, pessoa física, que foi comprar meu apartamento, que foi ter meu carro, mesmo sem ter habilitação, gente. Eu mesma tenho vontade de me dar um tiro às vezes, mas enfim, vamos focar. Eu vou ter que começar a queimar o meu patrimônio. E eu não quero fazer isso, cara, porque senão, eu fiquei aqui 5 anos, ralei, me fudi, porque eu preciso falar a verdade. Não é fácil, gente, não é fácil, não tem glamorização aqui, não vou dizer pra vocês que, nossa, vai ser a aventura da sua vida que você só vai se divertir. Não, você pode tirar muitos pontos positivos. Eu transformei a minha vida, pude viver coisas, viajei para outros países, tenho minha casa hoje, que é meu maior, cara, minha casa, sabe? Só que, se eu não for inteligente, eu posso perder isso tudo também, cara. Então, tenha um fluxo de caixa. Eu não sei como que fazer. Cara, tem uma planilha simples. Faz aí no Excel. Entrada, saída, acompanha diariamente, coloca lá tudo que você gastar e ponto, acabou. Eu quero algo mais sofisticado. Compra uma planilha.
Hoje tem sistemas também que já são integrados, que você consegue fazer tanto a gestão de estoque, que também é uma parte muito importante, caso você vá trabalhar com lojas, com produtos. Você tem milhões de alternativas, de coisas, os como fazer. Você tem milhares. Basta você dar um Google aí e pesquisar. Gente, a gente tem que parar de ser preguiçoso, cara. Igual, às vezes eu vejo, tipo, algumas pessoas que eu acompanho no Instagram. A pessoa foi lá, falou um negócio. Aí eu me interessei. Eu não vou mandar mensagem pra ela e perguntar, cara, vai no Google e olha, pelo amor de Deus. Tipo assim, a gente ficou tão... Nós somos uma geração que a gente quer as coisas tão rápidas que você não quer nem perder seu precioso tempo, 5 minutos para lá no Google e tentar descobrir uma coisa por si só. Você já quer a coisa tão mastigada que o outro te dê. E eu sou completamente contra isso, cara. Você precisa aprender as suas coisas por si mesmo. E você só vai aprender aquilo quando você sair dessa coisa de ficar ali observando, esperando que os outros entreguem o resultado que vai fazer com que você transforme sua vida, os meios. Não, cara, quem faz isso é você. Entende? E é isso. Eu já me prolonguei muito na questão da gestão financeira. Vamos para a habilidade 4. Comunicação clara. Cara, a maioria dos problemas em empresas vem de comunicação ruim. De não saber dar o feedback para seu cliente, para o seu colaborador, para o seu fornecedor, o que for. Quando você não se comunica bem, você gera retrabalho, conflito, perda de tempo e principalmente de dinheiro, cara. E, assim, posso ser sincera com vocês, eu falei que eu ia ser. Essa eu acho que é a maior dificuldade que eu enfrento hoje. Principalmente com os meus colaboradores. Porque eu tenho aquela parte que eu falei com vocês, eu tento ser muito humana e olhar muito para as relações de, poxa, essa pessoa está com problemas, como eu posso ajudar? Só que, eu não sou instituição financeira. Eu estou fazendo isso porque é um negócio, eu preciso gerar lucro, eu preciso pagar meu salário, eu preciso pagar várias coisas, então, tudo bem. Existe uma linha muito tênue do que é olhar para aquela situação com um olhar de humanidade e você começar a se prejudicar, cara. A por causa de uma pessoa prejudicar a outra 60, vamos colocar assim, por exemplo, sabe? Então, é uma situação muito difícil, gente. Igual o que eu mais tenho dificuldade até hoje, que me causa arrepios na espinha, infelizmente, é ter que demitir uma pessoa. Eu já aprendi como fazer, eu dou feedback, eu exponho, eu falo, olha, foi por essa situação, a gente tentou alinhar as expectativas, infelizmente não teve como. Eu sei como fazer uma demissão, só que eu ainda tenho sentimentos, eu não consigo separar a parte sentimental da parte racional nesse momento. E tá tudo bem, só que você vai ter que fazer, cara. Então, desenvolva a sua comunicação, leia mais, tenha mais vocabulário, porque muito da nossa dificuldade de nos expressar vem daí, da nossa falta de vocabulário. E eu reconheço que eu me encontro um pouco nessa parte. Eu era assídua na leitura, eu amava ler quando eu era mais nova. Não que eu não esteja nova ainda, né? Eu acho que eu ainda tô nova, 25 anos, gente. Apesar de já estar com cabelinho branco, já ter que pintar, culpa de ter esse tanto de gente trabalhando pra mim, criando problema pra mim diariamente, que é o próximo tópico. Mas eu até me perdi no que eu estava falando. Por que eu fui falar de cabelo branco? Anyway, é aquilo. No seu negócio, tente ter protocolos claros de comunicação. Sei lá, monta uma pauta. Quando eu vou demitir alguém, qual vai ser o script que eu vou seguir? Primeiro, eu vou tratar qual vai ser meu tom de voz, como vai ser a minha postura perante aquela pessoa. Você precisa dar feedback, você precisa falar quais foram os pontos, o que está acontecendo. Muitas vezes não é possível, porque eu já tive situações que eu precisei demitir um colaborador que eu não podia falar para ele o motivo que ele estava sendo demitido. E aí, o que você faz? Aí, gente, eu sento e choro no banheiro antes, brincadeira. Eu não sei, infelizmente, eu ainda estou tentando descobrir isso também. É porque aquilo, a gente precisa se blindar. Ao mesmo tempo que você olha para a pessoa como uma pessoa, como eu posso ajudá-la, mas se ela está se tornando um problema, tudo bem, eu vou ter que tirar ela dessa equação. Mas como que eu faço isso, muitas vezes, sem prejudicar a empresa? Porque você tem que cuidar do seu neném. É um neném. Eu olho pra minha empresa, é o meu neném, que dá muito trabalho, viu, gente? E eu tenho que tentar evitar ao máximo que isso aconteça, porque eu acho, gente, terrível. Tem empresas que têm, sei lá, mais de 1.000 ações trabalhistas. Eu não sei como o sócio consegue dormir. De verdade, cada uma que chega, eu sei que faz parte, eu sei que isso vai acontecer. Infelizmente, eu não tenho como controlar, não dá pra agradar todo mundo.
mesmo que eu cumpra, mais uma vez, tô falando pra vocês, eu cumpro com todas as minhas obrigações, tá? Nunca deixei de pagar nada que eu devo pra nenhum funcionário meu e nem nunca vou deixar. Isso é questão, assim, é o mínimo. Mas eu não sei como que tem muita gente que consegue dormir, sabe? Eu não acho que fica legal pra sua imagem, você tá perdendo dinheiro com isso tudo. Então, se comunique bem, treine essa habilidade. Sempre confirma se a pessoa entendeu o que você está pedindo. Não só, eu foquei muito nessa coisa de demitir, cara, mas assim, um dos meus maiores erros hoje, e isso eu consigo enxergar completamente, eu tenho a dificuldade, às vezes, de passar determinada... Perdão, meu café já tá até frio, eu não vou nem tomar. Mas, assim, eu ainda faço muito parte de muitos processos na minha empresa que eu não acho que eu deveria estar fazendo parte. Muito que eu sou super controladora, o que me faz ser o maior gargalo da minha empresa no momento, o que me impede de atingir novos níveis. 2, porque eu não acho que ninguém vai fazer com o mesmo cuidado que eu. Daí eu me pego, às vezes, cara, até hoje eu faço a minha folha de pagamento, gente. Inclusive, essa semana eu vou estar começando. Eu gosto, e é algo que eu não sei, eu não me imagino fazendo, sabe por quê? Porque eu sei que o quanto de dinheiro pode ser desperdiçado ali se uma pessoa não fizer direito. Então, cara, eu acho que eu peco muito nisso, no conseguir me comunicar e no conseguir treinar muito bem a equipe que está comigo aqui no meu escritório, sabe? Porque o pessoal do hospital vai muito bem, a gente tem o nosso protocolo, como que funciona quando a pessoa entra, etc. Mas é aquilo, né? É sobre estar sempre reconhecendo suas qualidades e seus pontos negativos e tá trabalhando neles. E esse é um ponto negativo que eu reconheço que eu tenho. Agora, a gente vai para a habilidade 5. Habilidade de resolução de problemas. Gente, basicamente é isso. A sua empresa vai ser uma caixinha de problemas. Empreender é basicamente resolver problema o tempo todo. E assim, muitas das vezes, assim como é na minha empresa, porque existem 2 tipos de problemas. Existe um problema que ele é consistente, que você precisa... Você já sabe que ele existe. Ele existe e você precisa achar uma solução que diariamente vai ser aplicada àquele problema. Ponto, beleza. E existem os problemas que simplesmente surgem. Sei lá, a tarifa do Trump, gente. Olha como foi de um dia para o outro, como pessoas, como negócios foram impactados mediante aquilo ali. É um problema que até ontem você não tinha. E isso acontece constantemente. Eu dei um exemplo tosco, digamos assim, mas não é tosco, cara. A gente tem que olhar para essas situações, para esses problemas e, cara... Eu tô lendo aqui o que eu escrevi, porque... Tá. A gente tem que olhar para esses problemas com uma perspectiva diferente, gente. Eles vão existir, eles vão acontecer, e você tem que achar sempre... diariamente, eu tenho um problema diferente por dia. Não é algo consistente, não é algo que eu tenho uma situação e eu preciso... montar um planejamento que vai ser executado diariamente para eu conseguir solucionar aquilo ali. Não, cara, é muito dinâmico. Eu tenho muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo, como eu falei. Infelizmente, a minha taxa de turnover é muito alta. É uma coisa que eu gostaria de diminuir, de amenizar. Mas aí vai do tipo de serviço que eu presto, das pessoas que eu contrato, são pessoas humildes, são pessoas que às vezes têm muita necessidade de trabalhar, mas chegam lá no hospital, gente, por mais que eu seja completamente honesta na hora de fazer a entrevista. Igual eu já falei pra vocês, você vai limpar sangue, você vai limpar vômito, você vai limpar excrementos humanos, você vai ver gente morta. Infelizmente, cara. Faz parte, a gente tá limpando o hospital, a gente limpa tudo. Desde a sala de cirurgia até o morgue, que é onde ficam as pessoas depois que falecem, enfim. E às vezes a pessoa fala que quer, porque ela tem muita necessidade, mas ela chega lá, ela não aguenta. E isso já aconteceu várias vezes, gente. Eu tenho muito prejuízo em, por exemplo, eu não coloco ninguém, absolutamente ninguém, sem a carteira assinada, né? Ponto, isso é básico. Eu contrato a pessoa vai, faz o exame admissional, que me custa R$35 por pessoa, abre a conta, que não me custa nada, mas... Enfim, é um processo, né? A gente tem que imprimir papel, a gente tem que dar papel, tem que entregar uniforme. Existe todo um processo para a pessoa vir aqui no escritório, fazer entrevista e aí, de fato, começar. Tem várias coisas que acontecem antes de que isso aconteça. Se a pessoa vai trabalhar um dia, e mesmo que ela venha e peça demissão no dia seguinte, cara, eu tive um prejuízo. Eu tive prejuízo de tempo, que foi gasto, de papel, que foi gasto, de dinheiro que foi gasto essa pessoa fazendo o exame admissional e não ficando. E tem muito caso, gente... Isso é uma coisa que eu tenho enfrentado, infelizmente, muito recentemente e que eu tenho tentado entender a raiz do problema. Eu contrato a pessoa,
Eu contrato... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, que foi desconectado do nada no meu iPad, mas, enfim, tá gravando ainda. Eu contrato a pessoa e a pessoa simplesmente some, não vai trabalhar, não vem pedir demissão, não dá uma satisfação, não faz absolutamente nada. Isso tem acontecido bastante esse ano. E é algo que me impede, porque, tipo assim, eu tenho um número fixo. E cada centavo conta, gente. Quando a gente começa a ter contato com dinheiro, com quantias grandes, etc., você vê o poder do pouco, daquele R$1, daqueles R$2, que a gente não dá muita atenção, sabe? Porque se você coloca isso vezes 100, vezes 50, vezes 200, olha o valor que não dá, sabe? E aí você multiplica por meses. Enfim, é isso. Vai ser sempre um problema diferente e você precisa mudar a sua perspectiva e olhar para aquilo. Como que eu vou resolver? Que oportunidade isso pode representar? Às vezes você consegue otimizar um processo, às vezes você consegue olhar para aquilo e criar um novo negócio, assim como eu criei lá atrás, quando eu abri a minha empresa de revenda de material, sabe? Então, são muitas coisas. Agora, a gente vai para uma parte mais prática. Como você pode começar? Como aplicar isso na sua vida, nos seus negócios? Como você pode começar a desenvolver essas habilidades? Primeiro, você tem que ser honesta consigo mesma e ver o que você já tem e o que você precisa desenvolver. Não tenta trabalhar tudo ao mesmo tempo. A gente tem essa grande mania de achar que a gente consegue abrir uma empresa, malhar todos os dias, se alimentar bem, estar presente na nossa família, ter vida social, fazer tudo ao mesmo tempo, ler 5 livros. Cara, calma. Tipo, não é uma maratona, sabe? Acho que não é nem esse o ditado. Não é um tiro de 100 metros, quer dizer. É uma maratona. Você pode ir se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho, de meses em meses. Coloca, esse mês eu vou trabalhar isso, ou essa semana eu vou trabalhar isso, depois eu revisito. Porque, gente, vai levar tempo. Você não vai magicamente acordar de um dia para o outro uma pessoa completamente diferente daquela que você vem sendo no seu dia a dia. Porque é isso, cara. Quem a gente ele é definido pelas nossas escolhas diárias. Ele não vai ser definido por uma coisa que você fez isoladamente um dia. Você precisa escolher aquilo ali todos os dias e fazer, e trabalhar, e ser ruim. Até que uma hora você vai perceber, poxa, eu melhorei nisso aqui. Então, se você está começando, eu te sugeriria isso. Primeiro, focar na parte da comunicação e na resolução de problemas. Porque se você já tiver um pouco dessas duas, isso meio que vai te ajudar em qualquer situação. A parte da gestão financeira, isso é obrigatório, você já tem que ter uma planilha, tá? Não importa se você tem um negócio que só trabalha você, que tudo que você ganha é seu. Você precisa ter noção dos seus custos. Vai por mim, confia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter uma gestão financeira do seu negócio bem feita. Se você já tem uma equipe, foca na liderança da empresa e sempre na gestão financeira. Eu vou me repetir muito sobre isso em muitos vídeos, vocês podem ter certeza. Porque, no final, gente, todas essas habilidades, elas vão fazer diferença no quanto o seu sucesso, ele persevera. Porque a minha intenção, eu não pretendo fazer muito dinheiro, ganhar muita coisa em um mês, em 2 meses. Eu quero que isso seja constante. Eu prefiro que eu ganhe pouquinho mensalmente do que eu ganhe muito tudo de uma vez e que aquela coisa não seja eterna. Dá pra entender? Então, eu preciso que vocês se lembrem que tudo isso é natural, ele vai acontecer. Você só vai, de fato, aprender ao se colocar na posição de aprendiz, seja na parte teórica ou na parte prática. Eu realmente acho que unir os dois é o mundo ideal, é o que seria perfeito. E lembra sempre de contar a sua história. A nossa história, ela tem muito poder e a gente às vezes duvida muito de quem nós somos, das nossas capacidades, do que a gente é capaz de fazer e do que nós já fizemos, simplesmente pela bendita falta de confiança. E esse final é um recado até para mim mesma, tá? Resumindo, as 5 habilidades que toda empreendedora precisa ter. 1. Negociação, para conseguir melhores condições. 2. Liderança empática, para inspirar a sua equipe. 3. Gestão financeira, para tomar decisões baseadas em dados e seu negócio não morrer, né, gata? 4. Comunicação clara, para tentar mitigar ao máximo problemas. E 5. Ser uma resolutora de problemas, para transformar obstáculos em oportunidades. Essas habilidades foram as que me permitiram crescer e hoje ter esse espaço
que eu considero incrível e eu morro de orgulho, e sair da realidade que eu vivia e vir para essa vida que eu tenho hoje, que, independentemente de qualquer coisa, eu sou muito feliz em vivê-la e muito grata. Comenta aí qual dessas habilidades você sente que você precisa desenvolver mais e qual você já tem. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, um beijo e até o próximo vídeo.